Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui para vocês no YouTube e no Instagram. E a gente hoje vai mostrar para vocês mais um lado sinistro dessa história aí do Charlie Kirk. E a gente vai mostrar também para você como é que isso pode funcionar claramente como um prenúncio para aquilo que a gente vai viver por aqui, beleza? Então sejam bem-vindos, alegria enorme contar com a presença de vocês. Já convido vocês a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, tá? Então, se inscrever no canal é fundamental, só pode comentar quem é inscrito no canal e o like é fundamental também, beleza? A galera tá colocando o número 1 aí, muito obrigado, né? Tem gente perguntando o que é esse número 1. Número 1, pessoal, é meramente uma estratégia de aquecer os comentários, sabe por quê? Porque quando você tem muito comentário, a plataforma entende que a galera tá curtindo o conteúdo e manda para mais gente. Então é uma estratégia de dar uma aquecida aí. Muito obrigado, né? Eu nem tenho pedido mais, mas a galera já chega chegando. Muito obrigado, sensacional. E é isso aí, meus amigos. Vamos lá, porque muitas coisas estranhas acontecendo. E é claro, a gente olha a história norte-americana agora, recente, e a gente aprende a se preparar para aquilo que está programado aqui para nós também aqui no Brasil, beleza? Então tá na hora da gente ficar de olho aí, tá? Só mandar um abraço pro meu amigo Profeta Geek no Instagram e dizer que Profeta Geek já te coloquei como moderador aí, conto com o seu apoio, tá? Só tomar uma aguinha, a gente já começa. Quer dizer então que aquele jovem americano Charlie Kirk, ele estava recebendo ali telefonemas dizendo que iriam eliminá-lo? É exatamente isso, meus amigos. Deixa eu colocar aqui o link para vocês, tá? E vocês vão ver como é que infelizmente, né, o negócio já estava rolando, né? Já estava estranho ali, estava rolando e a gente vai entender o que está por trás dessa maluquice toda agora aí, tá? Matéria da ABC News, link aí para vocês. E você também que já pegou a manha aqui, né? Qual que é o macete? Meu amigo, todo o link que eu colocar para você, o que você faz? Você salva, você abre uma pasta no seu celular, abre uma pasta no seu computador e salva. Coloca assim, ó, aula Daniel Lopes, quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, e aí você coloca lá os links, tá? Porque com os links você consegue voltar depois para dar uma olhada, você consegue comentar com as pessoas, então é fundamental você salvar esse link aí, beleza? Então vamos lá, o que diz essa matéria da ABC News? Essa matéria vai mostrar o próprio Kirk falando, né, publicamente sobre as pessoas que diziam que iriam eliminá-lo o tempo todo, né? Ele falou na quarta-feira, né, na quarta-feira ali, um tempo atrás, né, no dia 11 saiu uma matéria dizendo que na primavera, num evento público em Phoenix, no Arizona, ele falou que recebe sempre mensagens, né? Ele falando que as pessoas dizendo que vão eliminá-lo e tal. E ele falou que você não deveria ter que andar por aí com segurança para você e para toda a sua família só porque você apoia uma figura política ou você apoia certos valores, né? A gente sabe que ele debatia temas controversos, né? Diante de multidões que às vezes incluíam milhares de estudantes universitários, né? E ele comparou os perigos da sua linha de trabalho aos de um policial, de um bombeiro, né? Ele falando que, ele dizia assim, eu não estou apenas em mais um trabalho eu estou apenas em mais um trabalho de alto risco, ele dizia, né? Então, já havia pessoas ali dizendo que iriam eliminar o Charlie Kirk. E aí, meus amigos, como é que fica essa história aí, tá? Isso nos dá mais sinais para a gente entender o que estava em jogo? Sim, e o que é mais estranho é a gente perceber que não era apenas o Charlie que estava recebendo esse tipo de recado macabro, mas também influenciadores lá nos Estados Unidos. Tem um influenciador norte-americano chamado Matt Kim. E o Matt Kim, ele fez um vídeo muito estranho agora, 2 dias atrás, dia 16. É um cara que tem 128 mil inscritos, não é um canal muito grande, né? Mas ele falou, comecei a receber um monte de mensagem sinistra aqui. Telefonemas de pessoas. Então, ó, tô colocando o link aí para vocês, tá? E aí esse cara, ele fez um vídeo, uma reflexão sobre isso,
muito interessante, tá? O canal do Matt Kim é muito interessante. Eu gostaria de te sugerir até, se você quiser acompanhar, vale a pena, tá? Então o Matt Kim, ele começa o vídeo dizendo que pessoas próximas ao governo americano e aos veículos de mídia ligaram para ele mandando ele fazer silêncio. E ele disse que a mensagem era clara: não questionar, não alimentar a dúvida das pessoas e não se expor, né? E ele conclui dizendo que, no fundo, era um alerta, né? Ou seja, um alerta de que pensar por conta própria é perigoso. Meus amigos, quando eu vejo isso, essa tentativa de controlar o pensamento, controlar a reflexão, controlar o comportamento, eu me lembro muito do livro do Chomsky, né, que é o Manufacturing Consent, né, que é Construindo o Consentimento. E nesse livro, que é de 1988, ele mostra que a mídia, os círculos de poder, moldam não apenas o que pode ser dito, mas também o que deve ser calado, ok? É claro que o Michel Foucault também, quando ele desenvolve aquele conceito de biopolítica, lá ainda no meados da década de 70, ele já tinha mostrado como o poder ele não se limita a governar o corpo da pessoa, o comportamento da pessoa, mas regular o que a fala, o discurso e selecionar que tipo de opinião sobrevive e que tipo de opinião precisa ser apagada, né? E o caso do Charlie Kirk, ele revela muito dessa engrenagem, tá certo? Por quê? Uma eliminação como essa, de um jovem com essa expressividade, deveria gerar, num primeiro momento, um luto nacional. Mas não gera um luto nacional. O que acabou gerando a eliminação do Charlie Kirk foi, na verdade, uma disputa narrativa. E uma coisa muito louca, porque a cada 12 horas a história mudava. Numa hora eles falavam que o meliante que eliminou o Charlie Kirk estava sozinho, outra hora eles falaram que tinha um grupo de 20 pessoas, aí aparece uma carta deixada pelo jovem lá, que teria feito esse disparo, mas essa carta ali com conteúdo altamente estranho, um tipo de vocabulário ali que não tem nada a ver com o vocabulário de um jovem americano de 22 anos, e aí a gente vai vendo que a história está muito mal contada. Mas você sabia, eu gostaria de te dar uma verdadeira aula nesse sentido agora, você sabia que essa situação de cada hora você apresentar não apenas versões diferentes, mas versões contraditórias, isso é uma estratégia de controle? Isso é uma estratégia de manipulação? Você sabia que existe uma estratégia de manipulação em que exatamente o objetivo é confundir as pessoas, liberando um monte de versão contraditória? Meus amigos, isso já foi um conceito, já me lembra um conceito de 1993 do Peter Dale Scott. Peter Dale Scott, ele criou um conceito chamado Deep Politics, política profunda. E esse conceito é muito interessante e importante para nós aqui, porque ele vai defender que as camadas subterrâneas do poder, elas manipulam não apenas os eventos, mas elas manipulam também as evidências. Produzindo o quê? Produzindo uma confusão deliberada. A lógica desse mecanismo não é esclarecer. A lógica desse mecanismo é embaralhar, criar um labirinto de informação no qual cada pista contradiz a pista anterior. E aí, meus amigos, são tantas versões que você não consegue chegar à verdade, tá? Então, o propósito desse Deep Politics, né, das informações contraditórias, o propósito não é só ocultar fatos, mas é corroer a própria ideia de que você conseguiria chegar à verdade. Corroer a própria noção de que a verdade é acessível, tá? Por quê? Quando eles espalham versões que são completamente contraditórias, tinha só um cara, não tinha 20. Ele deixou um recado, não, ele não deixou. Ele estava com uma roupa, não estava com outra roupa. Ele desmontou o equipamento bélico, não, ele não desmontou o equipamento bélico. Ele esqueceu uma chave de fenda no telhado. Não, ele não esqueceu a chave de fenda no telhado, piriri pororó. Então, meus amigos, essas versões inconciliáveis
faz com que o sistema desloque a atenção do que realmente importa. Quem controla o fluxo de informação e a quem servem as narrativas que se tornam hegemônicas. Ou seja, o que realmente importa é isso. É você descobrir quem controla o fluxo da informação e a quem servem essas narrativas que se tornam dominantes. Tá certo? Então, é uma espécie de, a gente pode chamar o Deep Politics também, de uma estratégia de gestão da incerteza. Tá? O que significa gestão da incerteza? É uma situação em que a disseminação de várias hipóteses contraditórias se transforma numa verdadeira arma política. O autor dessa ideia, o Scott, ele mostra que essa dimensão subterrânea da política, essa deep politics, não aparece nos jornais ou nos relatórios oficiais. Ela não vai ficar explícita, né, nessa palavra oficial. Ela funciona nos bastidores ali. Funciona numa zona meio obscura e cinzenta ali entre o que é legal, o que é ilegal, o que é visível, o que está sendo encoberto. E o efeito é o mesmo da ideia de uma cortina de fumaça. Quanto mais versões eles colocam, mais difícil se torna identificar as forças reais que estão ali por trás dos panos articulando os conhecimentos. Então, no fundo, esse caos informativo, ele não é um acaso, ele não é um acidente. Ele é o próprio método. Um método que ele vai diluir as responsabilidades, ele vai fragmentar a maneira como as pessoas percebem os fatos e ele acaba fazendo com que a população acabe seguindo ali, sendo tentada a ficar descrente, ter uma descrença absoluta, tá? Então, nessa oscilação, esse deep politics, né? Esse poder subterrâneo, é ali que está a força, nessa oscilação, nessa confusão de informações contraditórias. Por quê? Dispersa a atenção das pessoas, dispersa o olhar, tá? E se torna ali uma proteção para os controladores do discurso, porque eles acabam não se expondo diretamente, certo? Eles acabam não aparecendo, eles acabam ali não se colocando, né, visivelmente. E aí, meus amigos, dentro dessa linha da Deep Politics, a gente pode analisar, por exemplo, como isso aconteceu em outros casos semelhantes. O caso Kennedy, em 63, né? Já surgiram várias perguntas. Era um cara sozinho? Foram várias pessoas? Tinha envolvimento da máfia, da CIA, do complexo militar industrial? Ou seja, a disseminação de tantas hipóteses não apenas encobre os culpados, mas embaralha a percepção do público. Então a verdade passou a ser percebida como algo inalcançável. Se estão há 50 anos tentando entender o que aconteceu com Kennedy, aí não entende mais, que já tem tanto tempo, tá? Então, a eliminação de John Kennedy em 1963 vira um modelo dessa deep politics, né? Porque o próprio comitê de investigação, o comitê Warren, que depois produziu um relatório chamado Relatório Warren, ele concluiu pela versão de que o Lee Harvey Oswald teria agido sozinho. Só que a gente sabe que investigações paralelas mostraram que houve várias pessoas envolvidas, tá? E aí o excesso de informação acabou tornando a situação ainda mais confusa. Só que no caso do Charlie Kirk, surge um novo modelo, tá? Surge um novo paradigma. Por quê? O cara estava ali, ao vivo, várias câmeras filmando, uma palestra universitária, né? E isso deveria ter gerado uma indignação universal, mas não gerou. Em vez disso, o que a gente viu? Multiplicações de narrativas. Foi isolado, foi político, foi bandeira falsa, foi vingança pessoal, né? Então o curioso é que nenhuma dessas versões ganha corpo e se torna definitiva. Pelo contrário, cada nova hipótese amplia esse labirinto da informação, né? Enquanto isso, o que acontece nas redes sociais? Elas estão cheias de meme comemorando o óbito do rapaz, o que é um absurdo. O que significa isso? Isso é um sinal de que essa cultura da agressividade ela já está internalizada e normalizada no debate político, o que é altamente preocupante. Então a agressividade, que antes era uma exceção, ela se transforma num componente aceitável, o que é altamente preocupante e totalmente indignante. Perfeito? Então, meus amigos, nesse momento, uma das coisas mais importantes é
no meio de tanta confusão, no meio de tanta opinião contraditória, quem realmente se beneficia com essa situação? E aí que a gente volta naquela pergunta do famoso filósofo romano Cícero, que perguntava cui bono, ou seja, é bom para quem? Quem se beneficia, tá? Então a gente observa claramente um padrão de manipulação, né? E a gente vê ali a ideia do bode expiatório como engrenagem de uma guerra híbrida. Por quê? Porque o que acontece? A primeira estratégia é você achar um bode expiatório, um culpado. E é claro que lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? O pessoal de direita está dizendo que os culpados são as pessoas de esquerda, e o pessoal da esquerda está dizendo que o culpado é o presidente Donald porque ele incentiva esse tipo de agressividade. Ou seja, atribuir rapidamente a culpa para alguém, né, segue um mecanismo que o René Girard, né, professor, filósofo, chamava de bode expiatório lá no seu livro de 1982. É um dispositivo. O bode expiatório, quando você pensa na estratégia do bode expiatório como um mecanismo de coesão social pela agressividade ritualizada, você entende que o conceito de bode expiatório é uma estratégia também política, tá? No mundo contemporâneo, então, nesse cenário atual, a ideia de bode expiatório como ferramenta política ela ganha uma nova camada. Por quê? É um instrumento deliberado de guerra híbrida. E para você entender o que é guerra híbrida, você tem que ler livros como o livro do Andrew Coríbico, né? Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes, e também o livro do Piero Leiner, né? O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, de 2019. Você vai entender que essas guerras modernas, elas não se limitam ao campo militar, mas elas se desdobram em operações psicológicas, narrativas, simbologias. Então o objetivo não é derrotar um inimigo externo, mas dividir internamente a sociedade, corroendo a coesão da sociedade por meio de crises políticas, crises sociais, crises morais. Nesse cenário, a criação do bode expiatório é uma arma de manipulação. Por quê? Certos grupos são transformados em vilões sobre os quais se projeta o ressentimento coletivo, tá? Então, a eliminação, né, do Charlie Kirk foi imediatamente narrada nas redes sociais como responsabilidade de um lado da esquerda, de outro lado da direita, e essa reflexão ela mostra uma fórmula, né? Qual que é a fórmula? Primeiro você identifica o inimigo interno, né, que passa a ser estigmatizado culturalmente, e aí você tem uma amplificação midiática que vai associar o evento traumático à ação desse grupo. Depois você tem uma polarização social. De um lado você tem setores que exigem uma repressão e uma exclusão. Do outro lado você tem grupos que denunciam perseguição e injustiça. E daqui a pouco, a quarta e última etapa, o que acontece? Uma erosão da confiança institucional, porque a verdade jurídica, a verdade factual pouco importa. O que acaba ganhando corpo é a famosa guerra de narrativa. É a narrativa que vence. E é isso que para ele se torna a coisa mais importante, tá? Então, a propaganda ela vai se espalhando com uma velocidade tão grande e sem centralização que fica difícil você entender quem está se beneficiando. E aí eu pergunto, você faz ideia de quem mais se beneficiou com a eliminação absurda e inaceitável do jovem líder conservador Charlie Kirk? Você já consegue visualizar aí? Se você quer dar a sua opinião, coloca aí nos comentários enquanto eu tomo um golinho de água que eu vou dar uma olhada. Inclusive, lembro a vocês a urgência e a importância de você dar o like. A gente está aí com 7.237 pessoas assistindo ao vivo e apenas 3.800 likes. Metade das pessoas que está assistindo não deu o like ainda. Então, dá o like aí, lembrando que o like é o joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, para você conseguir clicar no joinha, você tem que fechar o bate-papo. Então, fecha o bate-papo, clica no joinha e depois abre o bate-papo novamente. Beleza? Então, vamos lá. Tem gente falando que foi o presidente Donald, tem gente falando que foi a esquerda, tem gente falando que foi a direita, tem gente falando que foi o Jorginho soro fisiológico, tem gente falando que foi o sistema, tem gente falando que foi a CIA. Meus amigos, eu acho que
você precisa entender uma coisa. Charlie Kirk era um cara que estava altamente cotado para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Você não consegue começar a estudar essa situação sem entender isso. Charlie Kirk estava muito bem posicionado para se tornar o novo presidente americano. Beleza? Agora, quem teria interesse em tirar o Charlie Kirk de cena? Meus amigos, a minha sugestão é serviços de inteligência. Porque serviços de inteligência gostam muito de controlar a opinião pública no sentido que eles querem, levando a opinião pública para o destino que eles querem. Agora, controlar a opinião pública em que sentido? Controlar a opinião pública para que as pessoas tenham a opinião que os serviços de inteligência querem. Agora, uma outra pergunta interessante. O projeto do Charlie Kirk, o Turning Point USA, ele era um projeto que movimentava muito dinheiro, tá? Mais de 100 milhões de dólares o orçamento anual. E era um projeto que tinha um poder de influência sobre a juventude gigantesco. Agora, você já viu quem que assumiu o projeto dele? Você já viu quem que ficou no lugar dele? Você descobriu quem que apresentou o programa dele, que era um programa de altíssima audiência, um programa que tinha uma adesão gigantesca? Você sabe quem que assumiu o Turning Point? O programa que ele tocava? Muita gente está respondendo aí, ó. Deixa eu dar uma moral para quem falou certo, ó. Criatório Floresta Oficial, Cássia McKinney, deixa eu ver aqui, Milena Andrade, não, Milena Andrade falou que é a esposa, não foi a esposa não, tá? Foi a esposa não, foi um outro cara, beleza? Foi um outro cara, meus amigos, foi um outro cara, tá? Cássia McKinney falei, Ana Luísa Rosário acertou também. Deixa eu ver aqui. Leonardo Pimenta, tá bom? Então, quando você entende quem que assume o trabalho dele, você entende quem que está se dando bem, quem que assumiu o controle, tá? Isso aí, meus amigos, mostra para você uma pista, um fio desse novelo para você entender aí quem pode ter se beneficiado, né? Então, meus amigos, o que nós estamos vendo é assumir o controle de uma plataforma de comunicação muito poderosa e tirar de cena um jovem que tinha o coração da juventude nas suas mãos e poderia levar para a juventude a opinião que ele quisesse, algo que ele estava fazendo, beleza? Então, meus amigos, a gente já tem aí uma série de consequências diante disso. O governo americano já está querendo endurecer a legislação, assim como aconteceu depois daquelas situações do dia 11 do mês 9 de 2001, lá com aqueles prédios em Nova York. Eles já estão querendo tirar o passaporte de pessoas que critiquem certas coisas que eles não querem que sejam criticadas. Eles já estão criando um banco de dados com mais de 60 mil americanos que comemoraram a eliminação do Charlie Kirk. Eles estão criando mais pacotes para mandar armas para o mundo inteiro, além de aumentar o monitoramento da sociedade e a vigilância total. Ou seja, o objetivo sempre é aumentar o poder estatal através da redução do poder social, trazendo para isso como catalisador ali situações caóticas como essa. Isso é aquilo que o filósofo Giorgio Agamben ele já chamava de estado de exceção. Ele escreveu um livro com esse título lá em 2003, explicando como crises fabricadas ou crises aproveitadas permitem que os governos normalizem medidas excepcionais. E aí aquilo que deveria ser provisório se transforma em regra. Sempre que acontecem crises, os estados eles falam assim, olha, para a gente resolver a crise,
para eu trazer segurança para vocês, a gente vai provisoriamente reduzir um pouquinho os seus direitos, tá bom? Mas a gente sabe que sempre que eles fazem isso, eles pegam o poder social, dizendo que é provisoriamente, mas acabam não devolvendo de jeito nenhum, ok? Então, meus amigos, sempre que eles falarem, olha, faremos tal coisa provisoriamente, você pode ter certeza que não vai ser provisoriamente, tá? Eu estou tirando essa ideia do livro do Albert Nock, Nosso Inimigo Estado. Meus amigos, esse livro mudou a minha mente e vai mudar a sua mente também. Esse livro hoje na minha livraria, ele está com 41% de desconto, mas eu vou pleitear um desconto maior. Por isso, eu gostaria que minha equipe aí me ajudasse nesse momento. Querida equipe Daniel Lopes, por favor, entre em contato com a livraria Daniel Lopes e peçam a eles a gentileza de verificar o máximo de desconto que a gente consegue no livro Nosso Inimigo, o Estado, que é do Albert Nock. Por que eu estou falando sobre isso? Meus amigos, esse é um livro que a gente tratou no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 e ele está na base do pensamento conservador americano. Ele já foi tomado como uma espécie de manifesto contra o poder abusivo do sistema, contra o poder social. O autor, que talvez foi o primeiro cara a se autodeclarar como libertário, né? Ele explica que o propósito do livro foi levantar questões se o enorme esgotamento do poder social, a redução do poder social que a gente vê em todos os lugares hoje, não sugere a importância de saber mais do que a gente sabe sobre a natureza essencial dessa instituição que absorve tão rapidamente esse volume de poder, que é o sistema instituído, tá? Esse livro, meus amigos, eu digo para vocês, é uma leitura imprescindível para você compreender os fundamentos do pensamento conservador moderno, especialmente na vertente americana mais alinhada ao libertarianismo, tá? O autor, o Albert J. Nock, ele faleceu em 1945, portanto esse livro é um livro bem antigo, mas por incrível que pareça, super atual. O Albert Nock ele foi um escritor, editor, pedagogo, crítico social americano, um dos primeiros a se proclamar libertário, ferrenhamente contrário ao New Deal, né, aquela proposta para tentar resolver a Grande Depressão, a crise de 29, e esse livro serviu de inspiração para o movimento conservador nos Estados Unidos, tá? Então, é um livro fundamental. Deixa eu só aguardar aí um feedback da minha livraria para a gente conseguir um descontão para vocês aí, beleza? O Cristiano Araújo também está perguntando se a gente consegue um desconto no livro Libido Dominante. Eu acho sensacional. Eu acho que vale muito a pena, tá? Então, vou pedir para minha equipe também a gente tentar o máximo de desconto no livro Libido Dominante, que é um livro grandão. E esse aí vale um desconto, tá bom? Amigos, a gente está com 8.400 likes, né? Mas apenas 8.400 pessoas ao vivo, mas apenas 5.000 likes. Convido vocês a acelerar no like para a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes. A gente está com um déficit, uma defasagem de 3.200 likes, 3.300 likes. Então, acelera no like aí para a gente continuar essa aula, tá bom? Então, meus amigos, enquanto está todo mundo ali debatendo se foi certo ou não a eliminação do Charlie Kirk, o que é um absurdo, é claro que é algo absurdo, inaceitável, nojento, grotesco, né? Completamente, assim, traz uma indignação. Mas enquanto isso, está todo mundo debatendo, a sociedade está dividida, a sociedade está fracionada, você sabia que fatos de grande relevância foram abafados? Por exemplo, a ONU começou a dizer que estava apoiando a criação de um estado lá do pessoal, lá do território dos filistinos. Países como a Arábia Saudita e Catar estão reavaliando sua relação com os Estados Unidos e, esse eu falei para vocês, os arquivos do Jefinho Frankenstein da Ilha Sinistra foram bloqueados novamente. E é nesse ponto que eu me lembro mais uma vez de um livro do Chomsky, um livro de 1989, que é o livro Necessary Illusions, Ilusões Necessárias, né? No livro Ilusões Necessárias, o Noam Chomsky ele vai mostrar como é que essas crises passam a virar espetáculos, as crises passam a ser espetacularizadas, e isso acaba servindo para você ocultar decisões que o povo, se ficasse sabendo, ficaria irado, tá? Então,
ainda que o caso do Charlie Kirk tenha sido um lobo solitário, esse evento lamentável já está sendo explorado por políticos e organizações e pessoas poderosíssimas que estão querendo aí direcionar a atenção pública utilizando um fato tão marcante como esse. Isso é um conceito interessante também do David Harvey. Ele escreveu um livro chamado Novo Imperialismo, um livro de 2003, e ele chama isso de acumulação por despossessão. O que é isso? É o processo de você transformar uma perda social, um caos social, em o quê? Ganho para a elite. Transformar uma tragédia na sociedade em ganho para as elites, ok? Então, meus amigos, ao contrário do que se esperava, esse fato ele não trouxe unidade nacional. Ele aprofundou a divisão, a indignação. E aí eu me lembro da Hannah Arendt. Hannah Arendt ela escreveu um livro em 1951 chamado Origens do Totalitarismo. Nesse livro ela faz um alerta de que a destruição do pensamento crítico ela abre espaço para quê? Para a banalidade do mal. Tá? Então são duas coisas que sempre andam juntas. Destruir o pensamento crítico, banalizar o mal. Isso é uma engrenagem que se alimenta justamente da passividade diante da manipulação. Tá certo? Então quem se beneficia com isso não é só um único ator, mas uma estrutura de poder global que transforma caos, e eventos lamentáveis como esse em oportunidades. Tá certo? Então, meus amigos, esse é o plano. Mas ainda tem outros planos por trás que eu gostaria de explicar para vocês agora. Eu gostaria só de fazer um negócio. Nós ainda estamos com 8.500 pessoas, é muito pouco. A gente bate 12 mil, 15 mil, 18, 17, 20 mil pessoas ao vivo. A gente vai fazer um teste aqui agora nesse momento com a plataforma. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Todo mundo vai clicar no like, tá? Pra gente sentir como é que o algoritmo vai responder. E todo mundo vai colocar o número 1 agora. Beleza? Todo mundo colocando o número 1. Todo mundo clicando no like. Pra gente ver se a plataforma, entendendo que o assunto tá aquecido, manda para mais pessoas. Essa que é a grande questão. Beleza? Então clica todo mundo no like aí rapidão. Todo mundo colocando o número 1 para dar um up, dar um gás aí na plataforma, beleza? Enquanto eu tomo uma aguinha e já vou trazer mais informações doidas aqui para vocês. Vamos lá então. Meus amigos, sabe o que você está vendo acontecer diante dos seus olhos? Preste muita atenção, porque agora eu vou iniciar uma reflexão aqui seríssima. Que se eu fosse você, eu não apenas colocaria o número 1 e daria o like, eu clicaria no botão de compartilhar e mandaria para as pessoas assistirem. A pergunta que a gente precisa fazer nesse momento é: será que os Estados Unidos não estão se tornando uma China? Ok? Será que, na verdade, não é o mundo inteiro que está virando uma China? E a minha resposta é sim, é exatamente isso. Mas em que sentido, Daniel? China? Poder estatal gigantesco, poder social pequeno. Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. As pessoas vendo o controle do Estado sobre a sociedade como algo normal. Implementação do crédito social. Se você não é bem comportado, você não tem certos direitos. O direito individual se transforma em algo relativo. O direito natural não existe mais. O que é o direito natural? Você já nasce com o direito, você não precisa fazer nada para isso. O crédito social, ele relativiza o direito natural, dizendo que você só tem direito se você se comporta. Se você não se comporta, você não tem direitos. Perfeito? Então, quando a gente olha essas mensagens que supostamente o meliante teria mandado para o seu colega lá de quarto, a gente vê as mensagens são completamente artificiais, inverossímeis, uma linguagem totalmente formal, pontuação perfeita, não tem nada a ver como os jovens de 22 anos nos Estados Unidos falam.
Então você vê ali uma manipulação, trechos usados nas manchetes para moldar a opinião pública. A gente vê uma sequência de fatos ali estranhos, aquela menina no ônibus, aquela menina que veio de Kiev, foi para os Estados Unidos para fugir do conflito em Kiev e acabou sendo eliminada por um rapaz lá no ônibus. É um evento que todo mundo viu como orgânico, que viraliza, apesar das tentativas de cercear. Gerou reação forte, inclusive vários cidadãos americanos comprando equipamentos bélicos, se sentindo ali inseguros. E a gente viu que esse foi um catalisador social que fugiu ao controle. E aí o que acontece? Logo depois dessa menina que acabou perdendo a vida lá no ônibus, a gente viu o quê? A gente viu ali o fato, agora no dia 10 de setembro, do Charlie Kirk. E isso serviu para desviar a atenção da comoção causada no primeiro caso. Então o primeiro caso foge do controle, o segundo caso foi instrumentalizado e politizado. Tá? Então existe uma diferença entre caos orgânico e caos fabricado. E aí, meus amigos, você se lembra que hoje a Palantir Technologies, né, já tem capacidade total de controlar as narrativas. Uma capacidade de monitorar em tempo real as tendências nas redes sociais e reagir rapidamente. Então, pode ser que eles estejam pilotando a maneira como esses eventos são percebidos diretamente e propositalmente. Perfeito? E a gente vê no meio disso tudo discussões sobre o acordo do controle do TikTok nos Estados Unidos. Nós vimos a entrada de Larry Ellison, que já trabalhou para a CIA há muito tempo, como figura-chave, né? Existe ali um debate nos Estados Unidos, um medo de que a plataforma do TikTok se torne uma versão americana do cerceamento de opiniões que acontecem lá em Pequim, né? A gente vê uma semelhança muito grande com o que já acontece em Pequim, o firewall digital, segmentação da internet país por país, né? Restrição das informações, construção de sistemas de vigilância e crédito social, ainda que disfarçado, ou seja, eu estou defendendo uma tese que eu nunca vi ninguém defendendo, que nós já estamos vendo o crédito social ser implementado nos Estados Unidos e também no mundo. Tá? O crédito social está sendo implementado no Ocidente de forma disfarçada. Se a pessoa dá uma opinião na internet, ela pode ou não entrar no país. Se a pessoa dá uma certa opinião na internet, ela tem ou não tem certos direitos. E aí nós vimos o quê? Depois do óbito do Charlie Kirk, o movimento dele, o Turning Point USA, crescendo assustadoramente, né? O número de polos ali, eles tinham 12 mil polos, agora está passando de 50 mil polos, né? Tem muita gente questionando quem está por trás disso. Tem muita gente perguntando se o falecimento do Charlie Kirk acelerou a agenda em vez de prejudicar a agenda. A gente sabe que existe uma grande relação entre universidades e ideologia progressista. Lá nos Estados Unidos, né, eles têm acusado a esquerda de dominar o corpo docente, a administração e o corpo discente também. E aí o que acontece? A direita, por meio do projeto do Charlie Kirk, o Turning Point USA, agora está debaixo de uma influência diferente, uma influência de agências de inteligência que estão ocupando esse espaço, tá? Então as universidades passam a ser vistas como um aparato de propaganda e não como um lugar de estudo e ensino. Então os jovens hoje são o grupo visto ali como mais perigoso para o sistema, porque eles conseguem iniciar revoluções. Você viu o que aconteceu lá no Nepal. No Nepal, o governo do Nepal ele começou a suspeitar que os jovens iam fazer revolução e aí desligaram todas as redes sociais e foi aí que a revolução aconteceu, os jovens trocaram o poder, tá? Então há uma crescente radicalização ali dos jovens depois da frustração com a economia, o emprego e o futuro, e aí você tem um controle agora acontecendo para ver quem vai dominar a mentalidade dos jovens, tá? Então a gente vê protestos nesse sentido acontecendo na França, na Alemanha, na Indonésia, no Nepal e parece que tá vindo para cá também, tá? Projetos liderados pela juventude e só Deus sabe quem está por trás disso. Junto com isso, a gente vê a normalização da agressividade, né, a imposição de narrativas midiáticas que obriga a população a consumir determinados conteúdos. A gente vê também, né, que o mundo então está entrando
está caindo num sistema de controle semelhante ao controle de Pequim. E aí, meus amigos, o que acontece? A juventude pode ser simultaneamente alvo de manipulação e massa de manobra, tá? Então, meus amigos, como tudo isso se encaixa nessa agenda para o nosso país e nessa agenda de controle total, beleza? Essa é a palhinha da arca de hoje. A palhinha da arca de hoje é o seguinte: como tudo isso avança essa agenda do sistema, tá bom? Para a gente trazer a palhinha de hoje, meus amigos, nós estamos com 7.000 likes, 9.000 pessoas assistindo, tá? Então, a gente tem um gap de 2.000 pessoas que estão assistindo e não deram like. A gente precisa, pelo menos, bater 8.000 likes, tá? Então, a gente vai precisar de 1.100 likes. Acelera no like enquanto eu vou agradecer a galera que está dando apoio ao canal. E eu vou tomar um golinho de água para a gente poder fazer a palhinha da arca aqui. Eu vou dizer como é que isso tudo aqui está avançando uma agenda. Ninguém entendeu isso, ninguém te explicou isso, mas eu vou te explicar o que está por trás dessa encrenca que você está vendo lá nos Estados Unidos e dessa encrenca que já começou por aqui também, tá bom? Lembrando a vocês que hoje estarei lá no Inteligência Limitada exatamente para falar sobre esse assunto do Charlie Kirk. Vou trazer coisas loucas que eu não mostrei ainda no meu canal. Eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. Coloca na sua agenda hoje às 19 horas ao vivo lá no Inteligência Limitada, tá? Paulinho Lima, muito obrigado pelo apoio. Só veio o apoio aqui, não veio nenhuma mensagem. Perfil senhor Daniel. Que dica daria para um estudante de relações internacionais para entender o mundo hoje no geral? Viu a aliança Paquistão e Arábia Saudita? Então, a dica que eu te dou é assista minhas aulas todo dia. Você vai ter uma perspectiva completamente diferente do que a academia está te ensinando. E além disso também, siga a bibliografia que eu citei. Veja a abundância da bibliografia que eu dei para você hoje, né? Os livros todos citados aqui do Chomsky, do Agamben, né? Todas as teorias do Deep Politics que a gente trouxe. Isso aí vai ajudar demais, tá? Paulinho Lima, boa noite. Boa tarde, Daniel. Queria te fazer um pedido de oração pela minha vida. Paulinho, Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor traga para a tua vida segurança, que toda incerteza seja jogada por terra e Deus traga segurança sobre você. Stephen Elrond, né? Poderia fazer uma oração por mim? Deus te abençoe, Stephen. Eu peço para que Deus te dê sabedoria para perdoar todos aqueles que te deram pedradas. Cristiano Araújo, fala professor, hoje vou terminar de ver o Flow, papo muito da hora e natural entre vocês, valeu pelo desconto no livro, Deus abençoe a sua família e equipe. Muito obrigado, Cristiano Araújo, está sempre conosco aí, uma alegria contar com a presença de vocês aqui, para a gente ter essa possibilidade de ensino, né? Tá? Daniel aí também mandou um apoio, muito obrigado. Só veio o apoio, não veio nenhum texto, então valeu pela força. Galera, a gente está com 7.300 likes, tá muito fraco, a gente precisa de 9. Então, meus amigos, vamos lá, tá? A Cristina Dunkley, orgulho de ser sua aluna, última live no Flow, só comprovou o talento e a imensa sabedoria, obrigado. Valeu, Deus te abençoe, tá? Então, tem que acelerar muito esse like aí, meus amigos. E a gente vai fazer o seguinte, como eu vou confiar em vocês, que a gente vai bater os 8.000 likes, já acelera no like aí, que agora a gente vai começar a palhinha da arca, tá? Então vamos combinar. Eu já começo a palhinha da arca e você continua no like aí, acelerando, beleza? Pode ser? Então, nesse momento, está decretado o início da palhinha da arca. Agora, meus amigos, você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo hoje. E se você entender o que eu vou te falar agora, você vai entender o que está programado para o Brasil para 2026 e 2027, tá? Então, foi criado um ambiente de medo, desespero, raiva e divisão. O ambiente de medo é, para o sistema, uma excelente oportunidade de implementação da sua agenda. Como eu falei para vocês, o Giorgio Agamben, filósofo, ele sempre disse que caos público, tragédias públicas geram comoção e, sobretudo, estado de exceção. Esse estado permite que as elites políticas e financeiras implementem medidas que seriam rejeitadas em tempos normais. Foi assim com o ato patriótico, que foi aprovado depois daquilo que aconteceu em Nova York no dia 11 do mês 9, e agora se abrem portas para legislações que ampliam lá nos Estados Unidos e depois aqui, vigilância digital, controle da informação online, controle social, e esses são todos pontos centrais da chamada Quarta Revolução Industrial, que depende de dados massivos
e depende também de um monitoramento contínuo. Então, esses fatos loucos que a gente está vendo estão favorecendo a implementação, né, desse sistema de controle total e favorecendo também o que a gente chama de quarta revolução industrial. Se você não sabe o que é a quarta revolução industrial, você não está entendendo o que está acontecendo no mundo, tá? O Fórum Econômico Mundial, por meio do Klaus Schwab, ele defende a fusão do corpo e do físico e do digital, né? Nesse livro, A Quarta Revolução Industrial. Com mais vigilância justificada pela eliminação do Charlie Kirk, os governos agora, então, você pode ter certeza, e vão acelerar e já estão acelerando a implementação de algumas coisas. Sistema de rastreamento em tempo real, isso envolve geolocalização, monitoramento de redes sociais, aumento das câmeras inteligentes. Além disso, inteligência artificial aplicada à segurança nacional, através do pré-crime, crime preditivo, identificação preditiva dos perigos e também você vem, junto com tudo isso, a digitalização forçada da vida cotidiana, ou seja, passaporte digital, biometria, identificação biométrica, controle das transações, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Então, a eliminação de Charlie Kirk serve como uma desculpa perfeita para implementar todo esse projeto em nome da segurança. Além disso, também avança muito a ideia de capitalismo stakeholder, porque o Fórum Econômico Mundial ele propõe substituir o capitalismo de acionista, capitalismo shareholder, por um modelo em que as empresas assumem responsabilidade social, que é o capitalismo stakeholder. Na prática, isso significa que as grandes corporações passam a governar os países, passam a ditar políticas sociais e ambientais sem o filtro da população, da democracia representativa. Então, a eliminação de Charlie Kirk, passando a ser explorada politicamente, fortalece a percepção de que só os grandes atores globais, privados, podem trazer estabilidade em meio a todo esse caos. Dessa forma, as Big Tech, as ONGs e os conglomerados de mídia, todos eles financiados pelo mesmo clube de doadores, eles passam a ter ainda mais legitimidade para intervir em universidades, na mídia local, nas redes sociais, impondo as agendas alinhadas com o Fórum Econômico Mundial. E é claro que isso ajuda também a implementação do Grande Reset. O Grande Reset, anunciado em 2020, tem o objetivo de reconstruir melhor, segundo eles, após crises globais, como a crise sanitária, colapso financeiro, grandes conflitos. Então a eliminação de Charlie Kirk, ela fornece matéria-prima emocional para consolidar essa narrativa. Ou seja, a ideia de que o sistema atual está falido, precisamos de algo novo. Pegar o sistema atual, implementar o caos nele, em cima do caos criar uma ordem nova. Tese, antítese, síntese, Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, o progresso vem pelo choque dos opostos, aquela mesma teoria de sempre, tá? Então, quais são as medidas decorrentes disso que aconteceu com Charlie Kirk? Aumento do controle da informação online, aumento da vigilância online, tirar de cena todo mundo que fala o que não deve ser falado, isso tudo é um modelo de um novo contrato social integrado àquilo que o Grande Reset está prevendo. Nesse sentido, cada crise passa a funcionar como mais um degrau para esse projeto. Mais caos, mais medo. Mais medo, mais aceitação do Grande Reset, tá? E aí, meus amigos, é um padrão que é repetido. A crise é o acelerador das transformações que tiram o poder social e aumentam o poder estatal, como, né, o Albert Nock fala no seu livro Nosso Inimigo Estado. Deixa eu ver como é que a gente está de desconto aqui. Vou até pedir para minha equipe colocar o link do livro. Consegui aumentar o desconto para 45%, tá? Nosso Inimigo Estado, livro sensacional. Mudou a minha vida, vai mudar a sua vida e está com desconto simplesmente inacreditável. Se você não quer mais ser enganado por tudo que está acontecendo hoje, virar massa de manobra na mão do sistema, clica aí na livraria.danielossi.com.br para você poder adquirir o livro Nosso Inimigo Estado com descontaço gigantesco. Beleza? Então, meus amigos, depois daquilo que aconteceu em Nova York em 2001, no dia 11 do mês 9, o controle e a vigilância se expandiram em nome da luta contra o perigo dos barbudos do Oriente. Depois da crise sanitária de 2020, a digitalização e as restrições de mobilidade se tornaram coisas normais. Agora, com a eliminação de Charlie Kirk, ganha corpo a legitimação das blacklists digitais, do cerceamento da informação estatal, com a parceria público-privada e a fusão do governo com as Big Tech e a mídia. Tá? Então, cada etapa
fortalece e reforça a mesma engrenagem. Acontece um caos na sociedade, aí você tem histeria, da histeria você tem controle e do controle você tem o avanço da agenda global. Então, quarta revolução industrial, o que ela traz? Vigilância em massa e coleta de dados naturalizado, né, pela narrativa da segurança. Capitalismo de stakeholder, a elite financeira e tecnológica assume a dianteira do governo. As elites financeiras e tecnológicas passam a governar. Ou você se esqueceu que no dia 20 de janeiro, quando o presidente Donald assumiu, quem estava ali por trás dele era toda a elite financeira e tecnológica, que na prática governam os Estados Unidos hoje, tá? Usando sempre a crise como uma justificativa. E aí, cada tragédia dessa que acontece alimenta a ideia de que é preciso reconstruir tudo, deslocando o poder do Estado para organismos privados e corporações globais. E é exatamente isso que está programado para acontecer por aqui também. Ok, meus amigos? Então, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Você não faz ideia do que está sendo programado para te derrubar, meu amigo, para te enganar, para te enrolar. Nesse momento, eu gostaria de revelar para vocês qual vai ser o método para aplicar isso tudo por aqui. Eu gostaria de revelar para vocês o método para que a população inteira caia na mesma cilada. E para isso, eu gostaria de explicar para vocês, rapidamente, como é que esse jogo funciona. Tá? Esse jogo ele funciona da seguinte forma, tá bom? O povo brasileiro, ele é um povo que ele é considerado ali um povo cordial. Você já ouviu falar nisso? O brasileiro é um povo cordial. Para você manipular um povo, você precisa entender as suas características, né? Isso é um dos pilares da engenharia social. Isso era algo, por exemplo, que eu ensinava lá no curso avançado de operações psicológicas no Exército, tá? Vocês sabem muito bem que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, lá no Forte Duque de Caxias, tá? E ali a gente aprende que a gente sabe que para você controlar uma população, você precisa entender como é que essa população ela se comporta, né? E aí tem um livro muito interessante, que é um livro chamado O que faz o Brasil, tá? Esse livro foi um livro muito interessante que eu li nas minhas graduações, tá? E nas minhas graduações eu fiz uma especialização em antropologia e teoria da cultura. E nessa especialização em antropologia e teoria da cultura, eu estudei esse livro do Roberto da Mata, né? O que faz o Brasil, Brasil. E nesse livro, meus amigos, a gente tem ali um estudo muito interessante sobre a característica do brasileiro. Então, no caso do americano, para você manipular o americano, você tem que entender o que faz o americano ser americano. No caso do Brasil, esse livro, O que faz o Brasil, Brasil, de 1984, do Roberto da Mata, é muito interessante porque ele coloca ali qual é a identidade do povo brasileiro, né? Então, ele vai explorar elementos culturais, históricos, sociais, né? E ele vai trazer a ideia de uma antropologia do cotidiano. Ele utiliza métodos da antropologia para interpretar os fenômenos do cotidiano. Futebol, carnaval, jeitinho brasileiro, a família, a rua, a casa, como chaves para a gente entender o Brasil. E aí ele analisa como é que no Brasil funciona a diferença entre a rua e a casa, né? A casa representa o quê? A intimidade, o afeto, a hierarquia, a proteção. A rua simboliza o anonimato, a competição, a impessoalidade, a igualdade informal. Então essa oposição revela, segundo Roberto da Mata, importante antropólogo brasileiro,
tensões estruturais da sociedade brasileira. E é aí que entra o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a forma de negociar regras formais por meio de relações pessoais. Mostra como a sociedade lida com contradições entre a norma universal e a hierarquia particular, tá? E ele vai analisar o futebol, o carnaval, que são símbolos nacionais, que expressa essa ideia da coletividade, a ideia da paixão, a ideia da identidade, tá? E futebol e carnaval vai mostrar como é que o brasileiro ele transforma a vida em espetáculo, em celebração, em festa, né? E aí o livro também mostra como é que os rituais, sejam eles rituais festivos, cívicos ou religiosos, eles são vistos como mecanismos que reproduzem e ao mesmo tempo questionam a ordem social. A sociedade brasileira está sempre também oscilando entre a ideia de igualdade, da lei, da rua, e práticas hierárquicas da casa e do compadrio. Essa dualidade é uma chave também para entender contradições na política e na vida social. E aí, meus amigos, ele pega o conceito de cordialidade do brasileiro, que é um conceito lá do Sérgio Buarque de Holanda, e ele reinterpreta esse conceito, né, da cordialidade do brasileiro, tá? Agora, o brasileiro valoriza a relação pessoal, mas isso pode tanto gerar hospitalidade quanto a exclusão de quem está fora da rede de contato, tá certo? Então aqui, meus amigos, que eu gostaria de citar algo muito importante com vocês, que é o seguinte: quando Roberto da Mata ele reinterpreta o conceito do brasileiro ser cordial, ele vai trazer uma interpretação dizendo: o Brasil, quando ama, ama muito. Mas quando ele rejeita muito. O brasileiro, quando ele demonstra carinho, ele demonstra muito carinho. Mas o brasileiro, quando ele demonstra agressividade, ele demonstra agressividade demais também. Então, a parte mais interessante desse livro é que o brasileiro ele é muito caloroso na hora de abraçar, mas ele é muito caloroso também na hora de amassar. Então é por isso que ao mesmo tempo você vê ali o pessoal falando: o Brasil, todo mundo é simpático, nos abraça, mas olha o que acontece em certos lugares no Brasil quando eles pegam um oponente. O que eles fazem? Eles também barbarizam o oponente de uma forma que você não faz ideia. Então, a ideia por trás disso aqui é que o brasileiro, ele é um povo muito emotivo e muito emocional. Então, na hora de amar, ama com muita emoção, mas na hora de punir, pune com muita emoção também. E este é o ponto daquilo que eu gostaria de falar com vocês. A grande questão aqui hoje é a seguinte: o que está sendo programado agora é transformar a cordialidade do brasileiro numa agressividade inacreditável. Ok, meus amigos? O que nós estamos preparados para ver é isso. A cordialidade do brasileiro ser transformada numa agressividade igualmente apaixonada, igualmente louca, igualmente irracional, igualmente sem limite, ok? E aí, meus amigos, para que isso aconteça, só existe uma maneira disso acontecer, beleza? Algo muito estranho precisa acontecer diante da população brasileira. Algo que traga uma comoção nacional. Algo que traga ali os ânimos aflorados. Algo que leve as pessoas a serem deslocadas da racionalidade para a irracionalidade, da atitude comedida para a atitude completamente inconsequente. É esse que é o grande jogo que está sendo colocado hoje, perfeito? E aí, meus amigos, prestem muita atenção. Alguém precisa instaurar essa irracionalidade e alguém depois vai precisar, com muita força, trazer a racionalidade de volta,
ok? Prestem muita atenção no que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou falando um pouco em código e exige a sua atenção. Alguém vai pegar o brasileiro cordial e vai fazer o brasileiro cordial virar o brasileiro extremamente emotivo na agressividade, vai acender esse pavio e depois alguém muito forte vai ter que vir para apagar esse pavio. É isso que está sendo montado agora. E aí eu quero perguntar para você, você consegue imaginar quem vai acender o pavio e quem vai apagar o pavio? Você consegue imaginar? Eu vou dizer para você quem vai acender o pavio e quem vai apagar o pavio. E eu digo para você, 100% da população brasileira vai cair nessa cilada. Porque isso é uma cilada. É uma cilada de engenharia social. É uma cilada de você manipular as características da população em favor de um plano de poder, de um plano de tomada de poder. Beleza? Você quer saber, meus amigos, quem que vai acender o pavio e quem depois vem apagar? Isso está diretamente relacionado com quem vai estar no poder em 2027 e quem vai estar no poder em 2030. Eu vou revelar isso para vocês agora. Quem vai estar no poder em 2027 e quem vai estar no poder em 2030. Quem vai acender o pavio e quem vai apagar o pavio. Como vai acender o pavio e como vai apagar o pavio. Beleza? Eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Só que, para eu explicar isso para vocês, não tem como ser aqui, né, pessoal? Porque aqui, primeiro que a plataforma não aceita esse tipo de conversa. Segundo, que para a gente tratar de assunto mais contundente assim, tem que ser num ambiente mais controlado. Beleza? Então, meus amigos, neste exato momento, eu vou lá para a nossa comunidade de estudo, que é a Arca. A Arca não é um grupo de estudo, a Arca é uma comunidade de pessoas que estão se preparando para essa maluquice toda, tá? Então, você está convidado a vir fazer parte de uma comunidade que está estudando tudo o que está acontecendo para se proteger da maluquice que está chegando nesse mundo, tá? E você vai ter aula com alguém que já previu várias das coisas que aconteceram depois. Você sabe que eu falei antes sobre a crise sanitária, você sabe que eu falei antes o conflito em Kiev, você sabe que eu falei antes a tentativa de eliminar o presidente Donald, você sabe que eu falei antes que a gente teria o primeiro Papa norte-americano, você sabe que eu falei com 1 ano e meio de antecedência que o presidente Donald iria vencer. Eu falei isso tudo para vocês, tá certo? Então, meus amigos, eu estou falando novamente. Só que dessa vez a gente tem a Arca. E na Arca a gente consegue não apenas eu falar antes, mas a gente consegue se preparar para isso. Para nós não sermos iludidos e nos transformarmos em massa de manobra. Ok? Meu amigo, você vai ter aula com um cara que tem graduação em jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aprendi a ser analista de mídia lá nos 4 anos de faculdade. Não sou jornalista auto-intitulado, sou jornalista com diploma, né, com registro profissional de jornalista. Depois eu fiz uma graduação bacharel em teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Fiz uma licenciatura em letras e aprendi a entender como é que a linguagem manipula. Depois eu fiz um mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de análise de discurso, né, e na área de retórica, né, como usar a linguagem para... como entender as estratégias de manipulação, convencimento e persuasão. Depois eu continuei a minha pesquisa no doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, onde eu continuei o meu trabalho analisando como a manipulação acontece e como se proteger dela. Então você vai ter aula com um cara que tem 3 graduações, mestrado e doutorado. E que é colunista de geopolítica, é analista de mídia, tem mais de 15 livros publicados. Fui professor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro. Fui professor de filosofia da educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui professor de linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você vai ter aula com um professor com um currículo bem
pertinente àquilo que eu estou querendo te ensinar. E eu digo para você, você sabe quem vai acender o pavio e depois quem vai apagar o pavio? Quem vai instaurar o caos e depois quem vai resolver o caos? Você sabe quem vai estar no poder em 2027 e depois quem vai estar no poder em 2031? Você precisa vir para a Arca agora. Vir para a Arca é muito simples. O link para você assinar a Arca está aqui no chat. Eu acabei de colocar aí. Quando eu coloco fica amarelo, tá? E o pessoal da minha equipe está colocando também. Elisa Caiafa aí falando aula excepcional, muito obrigado. Então, você precisa vir para a Arca hoje. O link está aí no chat, está fixo no topo do chat. Ele é o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é o primeiro link aqui embaixo no primeiro comentário fixo embaixo do vídeo. E ele também é o link que está na descrição do meu perfil, que está aí no Instagram. E também você pode visitar diretamente o nosso site, que é daniellopes.com.br/arca, tá? E a Laís Marques está falando, a Arca vale cada centavo. Muito obrigado, tá? Você quer saber o que é a Arca, meus amigos? Então, é só você ver o que a galera tá falando, tá? Lembrando que hoje eu estarei lá no Inteligência Limitada às 19 horas, conto com a presença de vocês. E a Thaís Gumiero falando, na Arca temos segurança para falar assuntos mais sérios. Você quer saber quem vai estar no poder em 2027 e depois 2030? Como eles vão acender o pavio e depois como eles vão apagar o pavio? Meus amigos, eu vou falar para vocês agora. Só que tem que ser lá na Arca. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Vem pra Arca, porque hoje o bicho vai pegar lá, meu irmão. Hoje tu vai ficar com o cabelo arrepiado, cabelo em pé, tá certo? Clica aí embaixo, faça a sua assinatura à vista da Arca. Fazendo a assinatura à vista, você vai garantir a anuidade inteira, tá? 5 aulas por dia, 260 aulas por ano. E eu ainda tô te dando desconto de R$ 198,00, 24% de desconto fazendo a assinatura à vista. Quer saber tudo o que vai acontecer no Brasil a partir de agora? Eu vou contar pra você agora. Vamos lá pra Arca, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Hoje não é convite, é convocação, hoje é o dia de você vir fazer parte da Arca. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês. Valeu, vamos pra Arca lá.